Antes de que Davi chegasse a Jerusalém, é levantada uma nova rebelião. E o reinado de Davi continua com uma intensa confusão. Não se meta em problemas. Não perca tempo, receba de Deus a unção. E se ainda não é inscrito nesse canal, faça logo sua inscrição, porque estudar a Bíblia faz bem, mas melhor do que estudar é permitir que essa palavra possa mesmo nos transformar. Seja agente de esperança e de transformação. Curta nosso canal, compartilhe e deixe que outras pessoas também encontrem a salvação através da palavra do Senhor. Em rima e poesia fica um pouquinho mais fácil. Um desordeiro chamado Seba, que era filho de Bicri, também estava lá, era da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e tocou bem alto assim: não temos nenhuma herança com o filho de Jessé, nem parte alguma com Davi. Para casa todos, ó Israel, para lá é que vocês devem seguir. Então todos os de Israel ao rei Davi abandonaram para seguir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá com ele ficaram. E desde o Jordão até Jerusalém ao seu rei acompanharam. Quando em Jerusalém Davi ao palácio voltou, que se confinasse as concubinas numa casa, Davi mandou. Ficaram sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado, tomando conta do palácio, e elas foram por ele sustentadas. Mas ele nunca mais as possuiu, e enquanto elas viveram, elas ficaram confinadas. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá, para que dentro de 3 dias eles venham aqui para se apresentar. Mas Amasa levou mais tempo para atender aquele pedido, para convocar a Judá, mais do que pelo prazo que o rei tinha estabelecido. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e saia para o perseguir, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois, por ele, a nós, até os nossos olhos serão arrancados. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas, como mandou Davi, e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, que era filho de Bicri. Quando junto à grande rocha de Gibeon o exército estava chegando, Amasa encontrou-se com eles e veio se aproximando. O seu traje militar o comandante Joabe vestia, e tinha um cinto com um punhal que tinha colocado na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, a adaga lhe deixou cair. Como vai, meu irmão? Joabe o cumprimentou assim, e pegando Amasa pela barba, com a mão direita para beijá-lo, e Amasa, não percebendo o punhal que Joabe estava carregando, estava na mão esquerda de Joabe, e foi por ele no estômago, fortemente golpeado. E assim as suas entranhas foram no chão derramadas, e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe se desferir. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, que era filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ao lado do corpo de Amasa ficou. Quem estiver do lado de Joabe de Davi, que siga a Joabe. Foi assim que aquele soldado falou. Amasa jazia numa poça de sangue, bem no meio da estrada, e o homem que estava ao lado, esse fato observava. Os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam. Então ele arrastou para fora, mais distante da estrada, e o cobriu com uma coberta, para que a atenção de ninguém fosse por causa daquele corpo desviado. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, então, todos os homens seguiram com Joabe atrás de Seba em perseguição. E todas as tribos de Israel atravessou até Babel-Bet-Maaca, e ele finalmente chegou. E todos os bicritas para segui-lo se reuniram, e cercados pelo exército de Joabe, eles naquele momento se viram. Eles construíram uma rampa contra aquela grande cidade que chegou até a muralha. A muralha era grande, mas era grande de verdade. E quando o exército de Joabe estava para a muralha derrubar, uma mulher sábia da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para me escutar.
eu tenho algo importante, muito importante para com ele falar. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: você que é Joabe? Sim, sou eu, ele falou. Ela disse: ouve o que a tua serva tem agora para te dizer. Pode dizer, estou ouvindo, eu presto atenção em você. E então ela disse: peça conselho na cidade de Abel. Antigamente era assim que se dizia, e quando houvesse uma questão, com uma conversa e acordo, tudo se resolvia. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel, e você procura a destruição de uma cidade que é mãe em Israel, arruinando uma nação. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Por favor, não faça isso. Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa realizar. Longe de mim destruir a cidade. Eu não quero mesmo, não quero arruinar. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e nós iremos rapidamente embora daqui. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada bem daqui a pouco, aqui do alto da muralha. Então a mulher, com todo o povo, foi apressadamente falar, dando seu sábio conselho para a cabeça de Seba cortar. E Joabe tocou a trombeta assim que para ele a jogaram, e seus homens se dispersaram, o cerco da cidade abandonaram. E cada um daqueles homens para sua casa voltou, e ao rei em Jerusalém Joabe também retornou. Era Joabe quem comandava todo o exército israelita, e Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e peletitas. Adonirão era responsável pelos trabalhos forçados, e Josafá, filho de Ailude, era arquivista real nomeado. Zadok e Abiatar eram sacerdotes, Seva era secretário de Davi, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. Vemos aqui uma outra rebelião. Você já parou para pensar como era a vida de Davi? O tempo todo com problema, desde criança. Os irmãos não aceitavam, ele não era muito amado. Depois ele vai morar com Saul, porque Saul gostava de ouvi-lo tocar harpa, e Saul fica com inveja. Ele é ungido como rei, e aí vem os problemas com o filho, agora com o outro, né? Esse Seba que se levanta. Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecasse, mas porque em cada tempo, em cada situação, ele contava com um Deus que pode resolver os problemas. Você tem contado com ele? Ô meu querido, seu problema não chega aos pés do problema de Davi, porque Davi adulterou, matou e tantas outras guerras ele enfrentou. Nós temos guerra sim, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as regiões do mal. Então fique esperto, só há um meio de vencer: Espírito Santo, poder de Deus na sua vida, oração, jejum, estudo da Bíblia e reavivamento todos os dias. Eu desejo que Deus te abençoe e que você aceite a bênção do Senhor. Que até amanhã, né? Nós teremos um outro encontro. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta. Até lá!